Oi, eu vim explicar, ou tentar explicar uma coisa que eu mesma não entendia muito bem até bem pouco tempo. O que é o espectro? Transtorno do espectro autista. O que é o espectro? Espectro. Essa palavra é estranha, né? Lembra fantasma, espírito, algo assim. Realmente sim, tem esse significado. Porém, na questão do autista, transtorno do espectro autista voltado para a medicina, significa outra coisa. O espectro significa uma gama, um apanhado de coisas, e dentro daquele apanhado de coisas, várias características, várias manifestações diferentes. Não sei se eu estou me fazendo entender, estou tentando explicar da forma que eu também entendi. Mais ou menos assim, representa a diversidade, o nível de gravidade, as diferenças que tem dentro vamos dizer assim, de um gráfico que representa uma determinada condição de uma pessoa, que se aplica ao autismo, mas a outros transtornos ou doenças também, porque transtorno é uma coisa, doença é outra. Então, é um apanhado de tudo que pode ocorrer dentro daquele transtorno, daquela doença, certo? Doença ou dentro daquela condição, né? Para ficar, acho que de uma forma mais didática, apesar de eu não ser professora, não ser pedagoga, não ser nada disso, eu sou apenas uma mãe que estuda, que lê, que busca informações para ajudar o próprio filho, só isso. Mas eu sei que muitas pessoas não compreendem, não entendem. O que é transtorno do espectro autista? TEA. O que é isso? Eu vou tentar desenhar, literalmente, eu não sou boa desenhista, mas eu vou tentar desenhar para ficar mais bem esclarecido, digamos assim. Tentar explicar aqui o que seria o espectro, né? Graficamente falando. Aqui temos uma representação gráfica. O espectro é isso, essas nuances. Aqui vai ter uma característica, aqui vai ter a outra pessoa que está aqui, que vai ter outra, aqui vai ter outra. Assim sucessivamente. Ficou bonito? Não, mas eu acho que tá entendível, digamos assim. Aí aqui vai ter pessoas que vai estar aqui, que vai ter outra característica, aí essa pessoa vai ter característica parecida com essa, porque tá na mesma linha, porém vai estar um pouco mais abaixo, outra mais acima, e assim sucessivamente. É um gráfico, né? Representação gráfica do que seria um espectro. Aqui é uma representação mais simples para que eu possa tentar explicar de uma forma mais prática, mais fácil. Vou passar o próximo vídeo. Vamos fazer de conta que esse círculo aqui, essa figura que eu fiz, seja o espectro. E aqui dentro estão as características, as infinitas, porque eu coloquei reticências, etc, 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 porque não coube todas. As infinitas características que se reúnem dentro de um determinado espectro, de um determinado transtorno ou de uma determinada doença. No caso do autismo, o autismo não é doença, porém, também se aplica a doenças, certo? Aqui nós temos a característica 1, a característica 2, a 3, a 4, a 5, a 6, assim sucessivamente. Ou a manifestação 1, a manifestação 2. Porque, como o autismo não é doença, não é correto que se digamos os sintomas. Sintomas são de doenças. Então, no caso do autismo, são características ou manifestações, né? Então, aqui estão estas características ou manifestações que nós podemos encontrar no espectro, aqui dentro do espectro, de uma pessoa com autismo. Autista A. Aqui o autista A. E aqui o autista B. O autista A, ele vai ter a característica 1, mas não terá a 2. Vai ter a característica 7, mas não terá a 3, a 4, a 5, a 6. Vai ter a característica 12, mas não vai ter as outras que estão entre o 7 e o 12. Enquanto que o autista B vai ter a 2, vai ter a 3, vai ter a 13, vai ter a 15 e assim sucessivamente. Enquanto que um terceiro autista, vai ter essa, vai ter outra que está aqui no etc, no outro etc, no outro etc. Então, isso que significa o espectro. Por isso que quando você vê alguém que está dentro do espectro autista, essa pessoa não vai ser nunca igual a essa, e essa não vai ser nunca igual a essa, e nenhuma vai ser igual entre elas.
Por isso que se chama espectro, porque dentro do espectro existem diversas manifestações, características e sintomas em que essas pessoas vão se enquadrar aqui dentro. Sim, em que essas pessoas, todas as pessoas, vão se enquadrar aqui dentro desse espectro, o mesmo espectro, que é o transtorno do espectro autista. Elas estão aqui dentro do mesmo espectro. Porém, dentro desse espectro existem infinitas. Símbolo do infinito aqui, o número 8 deitado, mais ou menos para compreensão. Dentro desse espectro existem infinitas condições, características e manifestações que as pessoas com autismo vão ter, podem ter. Pode ser que tenha gente que tenha só 2 ou 3. O que ocorre também? Há aquelas comuns entre todos, que são as estereotipias. As estereotipias que são comuns, existem as estereotipias que são comuns entre todos os autistas, a dificuldade de comunicação, de interação social. Essas são as comuns que possivelmente ou provavelmente ou certeza, existe em todos. Porém, tem o autista A, que não vai gostar de comidas crocantes, o autista B não vai gostar de comidas, vai gostar de comidas crocantes, porém não gosta de comidas amolecidas, o autista C não vai gostar de planetas, o autista B vai gostar de dinossauros, o autista A vai preferir vestir roupas sem etiqueta, o autista B já não vai se incomodar com etiqueta. Enfim, exemplos simples e práticos, né? Claro que não são simplórios assim, porém, para entendimentos, eu preferi falar dessa forma. Espero que agora seja melhor compreensível. Então, aqui dentro, nós temos as manifestações, as características, né? As características de cada pessoa. As pessoas que não têm autismo, que a gente não chama ela de normais, porque ninguém é normal nesse mundo, então a gente não fala assim, a pessoa normal não é como seu filho. Não, meu filho não é anormal para que você diga que a outra pessoa é normal. As outras pessoas, as pessoas típicas, a gente fala pessoas típicas e atípicas. As típicas são as que não têm nenhum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. As atípicas são as pessoas que têm transtornos do neurodesenvolvimento. As pessoas atípicas, que estão aqui dentro do espectro, vão ter manifestações, características, questões que estão aqui dentro. As atípicas estão aqui fora. As atípicas estão aqui fora. As típicas estão aqui. As típicas estão aqui. As atípicas estão aqui dentro. Certo? É isso. Eu espero. Eu não sou professora, eu não sou médica, eu não sou cientista que estuda o ser humano, não sou nada disso. Sou uma mãe que lê, que tenta compreender o próprio filho. E as outras crianças também. Não pretendo com isso ser melhor nem pior do que ninguém. Pretendo que o meu filho possa ser respeitado pelo que ele é, assim como as outras crianças também. Pretendo não, desejo. Pretendo, mas infelizmente essa pretensão não depende só de mim, né? Então, desejo que as crianças no espectro autista sejam entendidas pela sua diversidade de características e manifestações que elas têm como pessoas. Simplesmente isso. Respeito em primeiro lugar. Obrigada. Então, voltando aqui, pessoal, só para fazer um outro esclarecimento. Esclarecimento não. Assim, deixar claro, deixar mais explicado. Todas essas questões que eu citei anteriormente, nas histórias anteriores, quem avalia não é a própria pessoa, nem é o pai, nem é a mãe. É um profissional. Um neuropsicólogo. No caso da criança, um neuropediatra. No caso do adulto, do adolescente, um neurologista ou psiquiatra. E tem alguns psicólogos também que fazem essas avaliações, né? O laudo, aí para poder, juntando todas as pessoas que avaliam, ou pode ser uma equipe, depende da situação,
é que vão diagnosticar aquela pessoa com autismo. E para chegar a esse resultado, vou gravar outro. E para chegar a esse resultado, eles usam um manual, que é o DSM-5, que é um manual que reúne todas as informações sobre esses transtornos, o autismo e outros transtornos transtornos de neurodesenvolvimento, que é o DSM-5. Eu esqueci o que significa a sigla, mas é um manual onde constam todas essas informações, e lá tem todas as questões que a pessoa tem que preencher, os quesitos que a pessoa tem que preencher para ser enquadrado como autista. Não é simplesmente chegar num médico e, menino faz movimento repetitivo, não come direito, é muito agitado, ele é autista. Não é assim que funciona, tá? As pessoas precisam preencher todos os quesitos, ou a maioria deles, que se encontram lá no DSM-5. Aí, para isso, não vou falar aqui da dificuldade de conseguir o diagnóstico, porque todo mundo sabe, né? Que é uma dificuldade imensa de conseguir. Muita gente hoje não tem esse diagnóstico por conta disso. Qualquer pessoa, porque autista não é só criança. Aquela criança cresce. Então, a gente tem muitos autistas adultos. E é uma realidade, por quê? Porque os casos têm aumentado, o autismo virou modinha. Não, gente. O que acontece é que antigamente não existia interesse, não existia diagnóstico, não existia quem avaliasse. E a maioria dessas crianças, adolescentes e adultos autistas acabavam considerados como pessoas, entre aspas, ruins do juízo, eram internadas em manicômio, tratadas com tratamento de choque e outros tratamentos horríveis que eu não vou mencionar, que ocorriam, né? Essas pessoas eram banidas da sociedade. Hoje em dia, o que a gente tem? Pessoas se especializando, se capacitando para poder avaliar e diagnosticar os autistas no Brasil inteiro e no mundo todo. Então, assim, seu filho tem atraso de fala, tem dificuldade de se comunicar, tem dificuldade de interagir com as pessoas, observar. Sua criança faz movimentos repetitivos, faz ecolalia, que é repetir muito o que ela ouve ou o que ela vê. Observe sua criança, observe seu filho, mesmo que não seja uma criança pequena, se for uma criança já maior. Tem dificuldade de atenção, tem dificuldade de focar, de prestar atenção no que você fala. Às vezes parece que a criança não está ouvindo você chamar. Tem que esperar o tempo dela. Não, gente, isso é passado. A gente não tem mais que esperar o tempo da criança. O Igor, meu filho, ele só conseguiu falar as primeiras palavras depois dos 3 anos de idade, porque eu fiquei esperando o tempo dele. Só procurei avaliar depois que o neuroortopedista dele me alertou sobre a ausência de fala dele. Aí, quando você levar a sua criança, ou você mesmo, se você quiser passar por uma avaliação, se você suspeita que vocês têm alguma dessas questões que te deixam angustiado, mesmo que você não seja autista, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque esses profissionais, eles não são para tratar pessoas malucas e doidas, como popularmente as pessoas costumam falar por aí, que já ouvi uma professora aqui de Croatá dizendo que um fulano, uma pessoa aqui do Croatá, estava ruim do juízo, sendo que a pessoa está se tratando para depressão e ansiedade. Enfim, não vem ao caso. Professora falou isso, tá? Relevemos, deixemos para lá. Não é a situação agora. Então, assim, você está com algum problema de ordem mental ou de comportamento que está afetando a sua relação com as outras pessoas, e você é adulto, é adolescente, e quer procurar descobrir o que está se passando com você, mesmo que não seja autismo, procura um profissional especializado que ele vai te ajudar nesse diagnóstico. Então, gente, eu gravei o story e não salvou. Vou tentar gravar de novo. A gente não inventa diagnóstico, não. A gente tem um laudo, quem tem um laudo, né? Tem muita gente que ainda não tem. Deus abençoe que consiga, porque é muito importante para muitas coisas. Mas assim, a gente não inventa, a gente não quer passar por essas dificuldades. Qual é a mãe que quer ver o seu filho tem dificuldade para comer, tem dificuldade para ir em certos ambientes, para ouvir certos sons, dificuldades auditivas, sensoriais, todo tipo de dificuldade. Nenhuma mãe quer passar por isso. E a gente, nem todo mundo recebe benefício, não, tá? Que é o filho autista, modinha, porque vai receber benefício. Não, eu, por exemplo, o Igor não recebe. Eu vou tentar fazer com que ele receba. Ainda vou tentar, estou tentando ainda. Ele não recebe nada. Então, assim, a gente que vive o cotidiano do autismo, que sabe. Vocês que estão de fora,
A gente só pede respeito e compreensão. Só isso. Julgar com palavras ou com olhares não ajuda. A gente só quer respeito.